Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. Quero falar com os irmãos hoje sobre a salvação, que é pela fé. Quero falar e quero animar a qualquer ouvinte agora que você pode ser salvo, que agora temos uma esperança maravilhosa que foi oferecido através da morte de Jesus Cristo. Em nosso mundo, hoje em dia, temos muitas religiões, temos muitas pessoas que falam como é que podemos encontrar o caminho ao céu. Tem muitas pessoas que pensam que eles têm uma boa ideia de como podemos melhorar as nossas vidas. Tem muita pessoa que fala sobre as coisas espirituais. Existe hoje muita doutrina. Algumas doutrinas que são bíblicas, que são certas, outras que são feitas por homem. Mas que é a verdade? Para vocês que têm recebido Jesus Cristo como seu próprio Salvador, que sua fé está nele e ele é sua esperança pela salvação, eu quero falar com vocês hoje. Não deixar de crer e seguir o Jesus Cristo. Eu quero animar qualquer crente. A salvação que temos recebido é a salvação certa. O caminho de Deus, que está escrito na Bíblia, este caminho é a verdade. Jesus Cristo mesmo falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo que abriu a porta do céu para nós. Mas ainda existe a tentação de ouvir outras doutrinas, a ouvir um novo evangelho. Na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu uma carta pela igreja em Gálata para ajudar e avisar aquela igreja, porque havia uma doutrina falsa surgindo naquela igreja. Havia um problema nas igrejas na região da Gálata. E o problema foi que depois de receber a salvação por graça, eles agora estavam ouvindo e seguindo umas doutrinas das obras. Amigo, se você tem recebido Jesus Cristo, não existe mais nenhuma coisa que você precisa para ter certeza que sua alma estará no céu com Deus no futuro. Quando você morre, eu não quero que aconteça hoje, mas quando você morre, se você quer ter a certeza que sua alma estará no céu, que o céu, na presença de Deus, é seu destino final, podemos conseguir aquela certeza através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. E eu não preciso fazer uma obra, eu não preciso cumprir uma obra para merecer entrada ao céu. Porque minhas obras nunca me ajudam, não podem me ajudar a merecer uma coisa melhor do que o inferno. Paulo, vendo o que aconteceu na igreja em Gálata, ele escreveu uma carta para lhes avisar: irmãos, temos um problema e eu te vou ajudar agora. Porque vocês estão ouvindo de um novo evangelho que não dá certo. E é uma mentira do diabo. Então eu vou lembrar vocês do evangelho que vocês têm recebido para que vocês fiquem contentes e seguros do evangelho correto, o evangelho de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, Paulo escreveu assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quais foram os primeiros rudimentos? Está falando da lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele está falando de Jesus Cristo, quando ele nasceu,
Ele viveu aqui, morreu por nós, e agora, por Ele, podemos receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Uma boa pergunta isso. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo escreveu à igreja em Gálata: Irmãos, vocês têm recebido o Evangelho de Jesus Cristo, vocês têm recebido a verdade, tendo recebido o livramento da sua alma pela graça de Deus em Jesus Cristo, como é que vocês querem tornar de novo e estar em escravidão? Como é que vocês querem viver debaixo da lei? Foram libertos pela lei? Receberam a deliverância eterna do pecado pela lei? Irmão, se você recebeu a salvação e a adoção na família de Deus, se você recebeu isso pela graça de Deus, como é que você quer deixar a graça e ficar debaixo da lei novamente? Não entendo isso, Paulo estava falando. E Paulo falou pela igreja: eu tenho medo que todo o meu trabalho foi vão. Eu tenho medo que eu tomei viagem, que eu cheguei à sua cidade, que eu preguei o Evangelho e todos vocês que ouviram e receberam a verdade, eu tenho medo que tudo isso foi vão. Amigo, querido, sendo salvo pela graça de Deus, como é que vos quer estar novamente em escravidão? Se comparamos o estilo de vida, o nível da vida entre um homem rico e um homem pobre que é escravo, um homem que mora na rua, que não tem nada, e um homem que tem uma mansão, que tem muito carro, que tem muito dinheiro, que tem uma vida de luxo, que ele tem muito sucesso no emprego, tudo isso, qual deles é preferente? Óbvio, se temos escolha, eu queria ter o sucesso, uma boa vida, eu não quero ficar como escravo. Nós tínhamos a escolha. Espiritualmente, houve um dia quando eu tinha escolha, eu podia ficar em meus pecados, eu podia morrer em meus pecados e ser escravo aos meus pecados pelo resto da minha vida, ou eu podia aceitar a graça de Deus, receber perdão do pecado, e eu podia nascer de novo, ser ressuscitado espiritualmente e ser feito um filho de Deus, herdeiro com Cristo. Eu me escolhi ser herdeiro juntamente com Cristo. E agora, espiritualmente, eu sou filho do meu Pai Celestial. Agora, meu Pai é o ser mais rico em todo o universo. Agora, meu Pai é o homem mais rico, mais poderoso, mais inteligente, mais bondoso, mais amável, mais lindo, mais próprio, mais correto, mais verdadeiro e qualquer outra descrição que você quer colocar, o Deus do universo, o Altíssimo, agora é meu Pai. Eu não sou merecente.
mas pela sua graça me deu aquela oportunidade de nascer de novo, ser adotado à sua família. E Deus oferece essa mesma oportunidade a todos. Todos têm escolha. Você pode andar na escravidão, ser um servo do diabo e o pecado, ou você pode nascer de novo. Ser adotado na família de Deus. Ser livrado espiritualmente. Quer ser liberto? Você quer ter uma vida livre? Você quer ter uma herança em qual Deus, o Altíssimo, o mais rico e poderoso, é seu Pai? Se somos herdeiros juntamente com Cristo, significa que todas as coisas que Deus entrega a Cristo, nós recebemos também. Sua bondade, sua misericórdia, sua graça, seu amor. Todas essas coisas Deus dá a nós também, se somos filhos dele. Como compara uma vida em escravidão debaixo da lei com uma vida livre pela graça de Deus? Como compara? Não comparam. A graça de Deus infinitamente fica melhor. Mas tem pessoas que preferem estar debaixo da lei, em escravidão a seus pecados. Como é isso? Paulo escreveu pela igreja, aqui em Gálatas, algumas verdades que precisamos entender. Por primeira vez na história humana, a medida completa da graça de Deus foi feita óbvia. Todos os crentes no Antigo Testamento tinham fé. Era obrigatório para ser salvo ter fé na promessa de Deus que Ele ia mandar, Ele ia enviar no futuro o Cordeiro de Deus. E os crentes no Antigo Testamento viram a evidência do poder de Deus, viram a evidência da salvação, mas nunca viu a salvação. Mas agora, quando Cristo chegou ao mundo, agora era possível ver a plenitude de Deus, a graça de Deus em forma óbvia. Por primeira vez, agora, na história humana, quando Jesus chegou ao mundo, o Filho de Deus, por primeira vez, agora não somente era Deus dando uma promessa a Abraão ou a outro crente, outro homem justo, Ele não somente mostrou uma porção, agora era possível ver Deus encarnado, a majestade de Deus com olhos físicos sendo observado. Em João capítulo 1, João deu testemunho e ele falou assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. A glória de Deus, sua majestade, todo o ser de Deus em um vaso humano, em um momento de tempo humano. Que incrível isso! E pela primeira vez, Paulo lembrava a igreja, por primeira vez podemos ver a plenitude, a quantidade completa e inteira da graça de Deus está em frente de nós. Isso não ficou como qualquer outro tempo. Eles não somente estavam crendo numa promessa que ia chegar, o que Deus ia cumprir. Eles não estavam só vendo umas porções da evidência da promessa de Deus. Agora eles podiam ver o cumprimento da promessa da salvação. Jesus Cristo, ele falou, vamos ler aqui, João 5, Jesus falou assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim.
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falou pelos fariseus, vocês estão olhando pela evidência e pensando que lá nas Escrituras vocês têm a vida. Mas não é as Escrituras dos profetas que dá a vida, é eu. Eu sou enviado do meu Pai para dar a vida a vocês. E vocês estão dizendo, temos suficiente aqui com uma pequena pedaço de evidência. E Jesus falou, busca nas Escrituras, as Escrituras testificam de mim. E as obras que estou fazendo aqui testificam de mim que eu sou enviado do Pai. Eu sou enviado para dar a salvação. Pela primeira vez na história humana, a plenitude de Deus, a medida completa da graça de Deus chegou, apareceu em frente do homem. E podemos ver a graça de Deus. Agora, quando Jesus morreu, ressuscitou e depois ascendeu novamente ao céu, ele deixou a responsabilidade aos seus discípulos para pregar, para falar, compartilhar o Evangelho com todo mundo. Ele deixou a carga com eles. Vocês sereis meus testigos, meus testemunhos. Você, por favor, testifica de mim. Como as Escrituras fizeram por séculos, agora é seu turno. Você vai testificar de mim que eu sou filho de Deus, que eu sou Deus encarnado, que em mim existe a salvação. A salvação está em mim, por crer em mim. E os discípulos saíram, pregaram, testificaram, e várias pessoas em várias cidades, de várias culturas, receberam a promessa da salvação. Receberam a verdade, creram na verdade. Agora, chegaram uns outros judeus do sistema antigo. Os fariseus que não podiam negar o fato da ressurreição. Eles não podiam negar o fato. Então, o que alguns deles tentaram fazer, tá bom, vocês podem ser salvos por Jesus Cristo, mas agora você tem que observar a lei para ficar bem com Deus. E não exatamente ao mesmo tempo, mas um pouco tempo depois que a gente recebeu o Evangelho, chegou outros homens, não pregando o mesmo Evangelho, chegou homens dizendo, você tem que observar a lei de Moisés se você realmente é salvo. E isso não é certo. Foi mentira. A igreja em Gálata, tendo sido libertados, o povo estava novamente olhando para a escravidão. Paulo, por isso, falou pela igreja. Como é que vocês receberam a graça de Deus e agora estão olhando novamente pela escravidão? Você acha que a lei te pode ajudar? Te pode servir para ganhar mais favor com Deus? Vocês receberam a medida completa da graça de Deus. Se recebemos a medida completa, não existe outra medida que nos falta. Se recebemos 100%, não pode colocar mais um 5, 10%. E Deus nos deu, quando Ele mandou o seu Filho, quando Deus providenciou a salvação pelo ser humano, Ele deu tudo. E agora não existe mais uma necessidade. Em Jesus Cristo, tudo foi feito. Tudo foi cumprido. Então, não existe um espaço para colocar a necessidade de guardar e observar a lei.
Paulo falou também no livro de Gálatas, capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Já vocês são libertados, são libertos. Não busca o jugo da lei novamente, por favor. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, de graça tendes caído. Uma pessoa que quer confiar na lei para ganhar o favor de Deus, você está debaixo da lei, você não pode receber a graça de Deus. Entende isso, meu amigo? Você não pode receber uma porção da graça. Você não pode receber a salvação pela graça e pela fé e também colocar as obras. Você não pode colocar metade da graça de Deus e metade das suas obras, ou dos seus méritos. Você não pode fazer isso. Se você recebe a graça de Deus, é 100% graça. Se você quer ganhar e trabalhar e observar os mandamentos, é 100% da lei e nada de graça. É importante que entendamos isso. Quando somos libertados, não existe a forma de tomar novamente a lei. Sendo salvo pela fé em Jesus Cristo, não existe uma forma de pegar a lei e tentar observar uma estrutura religiosa para ganhar o mérito e favor de Deus. Não existe. É impossível. A salvação é 100% pela graça. Você que acha que sua igreja te pode ajudar, você que acha que uma religião é o necessário para que você fique bem com Deus, isso é mentira. Você é um escravo pela lei. Você está debaixo da servidão. Você não é parte da família, você é servo, não filho. Você é serva, não filha. Porque você prefere trabalhar e ficar num jugo de escravidão tentando guardar a lei. E Paulo falou, isso não é necessário. O que você está esperando nisso? Agora temos recebido a plenitude da graça de Deus. A medida completa da graça de Deus foi dado lá na cruz de Jesus Cristo. Você acha que você pode guardar toda a lei? Em Gálatas 5, Paulo falou. Você que naquele tempo e uma doutrina lá em Gálatas, que os profetas falsos, que os mentirosos falou pelo povo, era que circuncidar era necessário, foi necessário para ser salvo. Eles falaram isso tentando colocar o jugo da lei sobre as pessoas, sobre a igreja. E Paulo falou, se você acha que circuncidando te ajuda, você está confiando nas obras, você está confiando na lei, não tem recebido a graça de Deus então. Uma pessoa que recebeu a graça não fica baixo da lei. Uma pessoa que recebeu a salvação, a adoção por Jesus Cristo é pela fé nele e não tem forma de servir novamente à lei. Não funciona. É impossível mexer as duas coisas. Você me está entendendo? Que você não pode ganhar o favor de Deus em guardar a lei. Isso é impossível, é impossibilidade. E Paulo escreveu a uma igreja que começou de faltar e desviar do caminho certo. E eu quero lembrar a vocês hoje também da mesma coisa. Somos salvos pela graça de Deus. Por nossa fé que temos e colocamos em Jesus. Quando aceitamos o pagamento dele, que ele fez lá na cruz. Fazendo isso, somos adotados na família de Deus. Somos salvos.
Você não precisa preocupar em guardar a lei. Você não precisa seguir obedecendo e guardando uma estrutura religiosa pensando que isto te dá a salvação. Porque não é assim. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Não é por obra, não é pela lei. Quando Deus nos liberta, somos verdadeiramente libertados. Quando Deus ofereceu a salvação, foi uma salvação completa. Eu vou ler uns versículos aqui em João, capítulo 8. João 8, Jesus disse aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cada um de nós nascemos no pecado. Cada um de nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer um. Todos nós temos desviados do caminho de Deus. Todos nós somos pecadores. Quando somos pecadores, somos escravos. Somos servos ao pecado. Mas Deus, por sua graça, enviou seu Filho e Ele providenciou a adoção de ser filho de Deus. Como é que, tendo sido libertado, que eu vou preferir ficar novamente como um servo? O servo não recebe a mesma herança. Não recebe herança nenhuma na casa do pai. É o filho que tem herança. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Se você recebe Jesus Cristo como Salvador, a redenção já é sua. A redenção foi consumada lá na cruz. Então agora não existe outro pagamento que você precisa fazer. Você só recebe livremente o presente da vida eterna. Você pode ser adotado e recebido na família de Deus, não por suas obras, não por observar a lei, mas por receber como um presente grátis a redenção. A redenção foi feita por Jesus Cristo. E você quer confiar em suas obras, você tem escolha. Mas alguém que confia em suas obras, ainda você é debaixo da lei. Você é condenado ainda por não aceitar a graça de Deus. Não seja nisso. Recebe a graça de Deus. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.